Vamos começar com qual? A gente vai começar com um creme de inhame. Creme de inhame. Isso. Quem quiser fazer, não tem inhame, por exemplo, quiser fazer com uma mandioca, dá para fazer? Pode fazer com a mandioca. Pode, com fazer. certeza. A gente só vai acrescentar um pouco mais de líquido, porque a mandioca ela contém um textura. pouco mais Perfeito. de amido, né? Então eu venho aqui com 2 xícaras Inhame cozido. de inhame cozido, né? Cozido e raladinho. E ralado, isso. Eu sempre dou uma dica, se cozinhar e logo em seguida ralar, porque se você deixar um pouco mais de tempo, ele vai esfriando e ele vai tirando toda a umidade dele. Perfeito. E aí você vai ficar mais complicado para você poder ralar. Muitas vezes a gente utiliza aqui uma xícara de creme de leite. Uma xícara de creme de leite. Aí pode ser o creme de leite UHT, de caixinha? Pode ser? Pode ser o fresco também. Pode ser o fresco. E eu venho com uma xícara de leite De de coco. coco. Isso. Esse leite de leite de coco lá da Bahia, viu? O pessoal costuma pegar do coco mesmo, Isso, né? do coco. Pega o Nossa, que coco, delícia. processa ele com um pouco de água quente. O Lucas e pega retira. mais do vidrinho, né, É. Lucas? Igual pego eu, no porque vidrinho. assim, vai A fazer o gente quê, não tem- né? não tem- Ainda não fizemos a nossa Ainda não plantação tem. de coco. Quem sabe... Olha, eu tenho certeza que a gente pode fazer aqui no nosso programa. Dá pra fazer, Aqui dá fora. pra fazer sim. Dá Aqui pra na fazer. Band. Vamos ali fora na Band, plantar um coqueiro. Vambora. Aí, E aqui eu venho com uma colher de manteiga. essa manteiga é manteiga de garrafa. Eu manteiga ia de falar garrafa. exatamente isso. Mas Pela, olha, pela olha a textura cor dela, dela. pela cor. A cor dela. E É desculpa diferente. perguntar, Sim. eu sei identificar a manteiga de garrafa, mas qual é o processo da manteiga de garrafa? A manteiga de garrafa, a gente leva ela no processo de no fogo baixo e vai tirando sempre aquelas impurezas, aquela espuma. E ela fica vai ela se reduzindo, torna ela uma manteiga mais resistente. mais vamos assim resistente e mais encorpado. dizer. E Mais, aqui- muitas vezes mais saborosa. O pessoal fala assim, a manteiga de garrafa é mais forte. Lógico, se não quiser fazer com ela, não tem problema. pode estar utilizando uma outra manteiga, sim. E aqui a gente vai estar Bate tudo. bate. Como a gente já tem o inhame já cozido, a gente consegue ele fazer mais rápido. Perfeito. E a gente vai levar na frigideira. Perfeito. Fogo certo? baixo aqui. Fogo baixo. Ó, essa é a primeira receita que você está aprendendo. Vai ter a carne seca Vai também. ter a carne seca, isso. A gente Mas- pode já acender também O outro. o outro da carne seca. Perfeito. Então, um para carne seca. Quer colocar esse ali, ó, para Sim. facilitar para a gente Aí pegar? como é que ele fica, ó? Bem Fica um cremoso. creme. Isso. Perfeito. Quer colocar aqui, ó? Colocar. Então, esse creme é inhame, Inhame, cozido e raladinho. ralado, isso. Aí você colocou manteiga de garrafa, Manteiga de garrafa, leite de coco leite e creme de coco de leite. e creme de leite. Olha como fica Lindo e cremoso. pastosinho, cremosinho. Você deixa aqui. Incrível. Beleza. E a gente vai dar a sequência agora da nossa carne seca. Você quer azeite aqui? Quero um pouco de azeite. Quanto mais ou menos? Uma colher. Uma colher de sopa? Isso. Você viu que esse azeite aqui é de mão de vaca, né? É. Vai bem pouquinho. Tá bom aí. Tá bom? Tá. Então um pouquinho de azeite na panela, na frigideira. Isso. A gente vai deixar aquecer um pouquinho. A E- carne seca dessalgada. Dessalgada. E tira o excesso de gordura. Isso, tira um pouco do excesso de gordura. As pessoas às vezes costumam até confundir um pouco a carne seca com a carne de sol. Ah, é legal você explicar a diferença. Então, assim- Aqui a gente tem a carne de sol. Isso, ó, isso. Que é aquela carne muitas vezes que antigamente o pessoal deixava pendurado. Lá em Correto. muitos lugares ainda sim, deixam. sim, ainda tem. né? Essa daqui mesmo, ela é feita mais ou menos com esse processo. Certo. É colocado em um lugar mais aberto, isso, e aí coloca mantas de sal. A diferença entre um e outro é a umidade que tem e o tempo que fica curando. O tempo de cura. O tempo de cura. A carne seca, ela fica um pouco mais tempo, né, do que a carne do sol. Ou seja, a carne seca a gente pode dizer que ela é mais forte. Mais forte. E isso. ambos são salgados? Benção, porque eu sei que Sim. a carne seca vai É. muito sal. É tanto a carne seca, a gente faz um processo de salga, né, por 24 horas com água gelada, né, em 8 Pra em 8 dessalgar. horas para dessalgar. Perfeito. Porque além de a gente tirar o sal, a gente consegue manter a maciez da água gelada. E Né? a carne de sol? A carne do sol é rapidinho, ela do jeito que tá aí, foi do jeito que a gente cortou, ela vem com a quantidade de sal ideal. O que, Tem que muitas acontece? pessoas, sim. Até para o Lucas entender, e quem não conhece, enfim, o sal, quando está na carne, ela puxa a água da carne, o líquido da carne para fora e o sal vai para dentro. Então a carne costuma ficar mais seca. Então você percebe, quanto mais seca é uma carne, mais tempo ela ficou curando e provavelmente mais sal foi usado nela. Isso. E quanto mais macia essa carne tiver, ela vai ter mais líquido dentro dela ainda. Entendi. Tá? Então a gente tem aí, a gente vai estar colocando
um pouco de pimenta doce ou pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro. Isso. Vocês chamam de pimenta doce? Pimenta doce, porque Pimenta ela doce. não arde, né? Aliás, olha, eu recebi outro dia um e-mail de uma pessoa na Bahia falando sobre uma pessoa que tinha cozinhado um prato e que não era daquele jeito tal. A Bahia, como todos os estados do Brasil, é muito grande. Cada pessoa tem uma forma. Então o Júnior tem a forma dele, que ele aprendeu, muitas vezes com a família dele, enfim. E o que eu tenho por regra? Sempre respeitar a todos. E não existe o certo e o errado. Até porque naquela época, quando foi feita a receita, nenhum de nós, a gente estava lá para saber exatamente como era. E não é porque você muda alguma coisa, porque você faz de um jeito que acaba com a tradição, não é nada disso. Pelo contrário, a gente está divulgando sempre a culinária da Bahia, do Rio Grande do Sul, de qualquer estado do Brasil, da melhor forma possível, da melhor forma que aquela pessoa que está fazendo sabe fazer, o jeito que ela aprendeu, ou mais, que a condição dela mostrou de vida. Então não tem o certo e o errado. Isso. E a gente tem que sempre respeitar a todos, né? Com Ninguém certeza. faz receita igual, né? Cada um tem uma característica, cada um tem uma identidade na cozinha, né? Aqui Aí eu já deixamos só com a pimentinha. Essa pimenta, ela não é forte, Não, né? não, Como não é ardência. forte. Não. Ela é bem doce mesmo. Por isso que ela é chamada de pimenta doce. Pimenta doce. Perfeito. Ou pimenta de cheiro, porque quando você está picando ela exala um aroma bem maravilhoso. gostoso. Aqui, eu já praticamente já finalizei ele. Você viu que... Tá pronto? Já está Pode pronto. desligar Posso ali? desligar. Vai um azeitinho nele, chefe? Vai um azeitezinho pra gente finalizar o prato, para dar aquele toque. Vai lá ou vai depois? Vai depois. A gente vai montar no prato e logo em seguida. Aqui eu já cheguei ao ponto que eu queria. A gente já teve uma mudança na carne, a gente já adquiriu os sabores. Aqui, tá? Isso. Essa pimentinha você vai usar mais, não? Não. Não? Não. Deixa aqui do lado, então, tá? Tá. E aqui eu venho com um pouco de coentro. O coentro que você usa bastante. Isso. A gente usa bastante. O baiano usa bastante. Bastante coentro. Esse daqui, assim, esse coentro aqui é coentro, né? Aí, Aqui. É coentro, ó. Esse aqui é o coentro mais conhecido, enfim, ó. É o coentro e tal. Esse daqui vocês chamam de coentro também, não é? Esse aí é o coentro largo, porque ele é um pouco mais coentro largo. E ele tem um aroma forte, não é? Se muitas pessoas falam que o coentro ele já tem, o coentro largo ainda mais. Nossa, que Mais cheiro bom. forte ainda, Que não é? delícia. É mais forte. Então, se o coentrinho já tem um sabor, o coentrão, então... Mais ainda. Não é mais ainda. Esse é o sabor especial que muitas muquecas na Bahia têm por causa Moqueca baiana. da muqueca baiana. Aqui eu já finalizei, tá? É isso. Olha que simples e tranquilo de fazer, né? Tranquilo Agora- pra quem sabe, né, Júnior? Você é craque, meu. Você tá acompanhando o Júnior França fazendo a receita. O Instagram do Júnior, @chefjuniorfrança. E @Ilhéus Norte, Ilhéus é Norte. o hotel O hotel que onde eu você trabalho. trabalha. Você Isso. trouxe gentilmente lá o folder do hotel pra gente conhecer. Eu vou com o maior carinho. Indo pra lá, vou com o maior carinho. Aqui, Luquinha, você ia perguntar alguma coisa? Perdão. Pode. Ok, eu que Pode peço perguntar. perdão pelo Você meu. prefere imagina. perguntar ou provar? Eu quero provar, mas eu quero sugerir uma coisa. Eu Sim. sei que o macarrão, ele não faz muito parte da cultura nordestina. Sim. E eu queria saber se a gente poderia fazer um macarrão, colocar o creme de inhame por cima e a carne seca. Também pode. A diferença que a gente pode acrescentar nisso é deixar ele um pouco mais cremoso, como se o creme ele fosse um molho a envolver com o macarrão. De textura de molho, De textura né? de molho. E como eu faria isso com a textura de molho? Acrescentando um pouco mais de líquido, ou do leite de coco ou do creme de leite. Ah, É perfeito. sempre ideal para não mudar muito você usar algum ingrediente que tenha na receita. Isso, Vai isso. ficar mais forte com aquele ingrediente, mas você consegue fazer. E consegue ter a textura de molho. Sim. Consegue ter a textura de molho. E uma coisa que o baiano e o pessoal do Nordeste usa muito também são as farofas, que são deliciosas, com vários tipos de mandioca diferentes, sim. né? Temos vários tipos de mandioca. Eu trouxe até uma aqui também que a gente vai usar daqui a pouco, ó. Uma farofinha, isso aí? Uma farinha. Aí a farinha que faz a farofa. Essa é a que você chama de... Não é a farinha... Tem uma farinha que chama cupioba, que é uma pouco mais amarelada, que eles usam açafrão para poder finalizar. eu achava que era... a primeira vez que eu provei, achei que era... Eu falei, nossa, é de milho. E não é. Não, é cupioba. É cupioba. Eles colocam um pouco mais de açafrão para Açafrão, poder... ela fica amarelinha. Isso. No processo que leva ela para poder secar, aí a gente Perfeito. coloca... Agora, chamando a sua atenção em casa, você, Lucas, para fazer o creminho, aprender a fazer como num restaurante, ó.
aí na conforto da sua casa, olha que legal. Creme de inhame, então com leite de coco, olha que delícia. Tá bonito pra dedé. Agora, quando o cara é bom, ele faz rápido, né? Você vê? Faz. É a prática. O E Denis olha, estava chamando a atenção e disso. sem É isso, né, pensar Denis? Nada aí. Deu fome no Denis. Nosso diretor falou, olha, eu quero um desse. Ah, já é o prato É do chefe. baiano, eu gosto. Ó, aí é o seguinte. Aí a carne seca. Carne seca. Olha que carne seca, hein? Você viu? Ó, sem gordurinha, sem nada, ó. Pouquinho, né, de gordurinha. Bem pouco. Pouquinho não faz mal, Não né? faz mais, exatamente o que eu ia falar, tá tudo bem. Eu vou separar um pouquinho pro Lucas experimentar. Muito obrigado, chefe. O senhor tá se comportando muito bem, viu, Lucas? Obrigado, chefe. Eu vou dar um pouquinho de cada para você não exagerar, tá? Para você experimentar Tá bom, todos. Vai pode depois... deixar. Aí, Lucas, ó. O toque final. O toque final, A gente vem azeitinho. com azeite, ó. O chefe Jorge, que a Pode gente pôr um recebeu pouquinho aqui? recentemente, ele tem um azeite com especiarias também muito bom. Vale a pena depois a gente fazer, quem sabe, essa apresentação. Vai. Muito obrigado, Olha chefe. aí. Experimenta ver o que você acha. Olha que prato lindo, rápido, fácil. E o inhame, a gente não é conhecido no Brasil inteiro, né? Não. E E a muita- gente fala muita- muito da mandioca. Lógico que a Mandioca, é. mandioca é espetacular, macaxeira, né? Sim, sim. Mas E hoje em dia, em algumas mesas nordestinas, o inhame ele é utilizado mais para café da manhã. posso por aqui? Pode. Ah, você vai colocar. Aqui lá tem um verdinho em cima. Tem um verdinho em cima. Você quer colocar também? Tá. Gente, o creme de inhame É muito tão bom. suave, é tão É delicioso. espetacular. É espetacular. Que delícia, gente, juro. A característica do prato, ó. Chefe Então- Júnior, Oi. algumas vezes as pessoas vão fazer um creme e você sente aquela coisa meio papada, aquela coisa meio pesada. Sim. Você tem até a impressão de que, nossa, isso não vai cair bem no meu estômago. Esse creme Você tem que impressão, Lucas? que não vai cair muito bem no meu estômago. Sabe aquela coisa que você Sim. fala, isso aqui não fica bem. Esse creme de inhame é tão suave, é tão delicioso, gente, juro. Você sente um leve sabor nele de queijo? Então, É muito bom. É pelo fato de a gente colocar a manteiga junto com o leite de coco e o creme de leite. Ô, Júnior, onde você vai? Você tá indo embora ou não? Não. Só vou bom. aqui pegar aqui bom, não, do porque eu vi lado. você saindo aqui, eu falei, ó. Inclusive, o Júnior tá indo. Nesse creme de inhame, a gente poderia colocar algum tipo de queijo? Geralmente eu não acrescento queijo para a gente valorizar o valor nutritivo que tem o inhame. Maravilhoso. Então a gente tenta trabalhar isso porque o próprio manteiga, né, com o creme de leite e o leite de coco vem mais para poder dar essa consistência. Então ele já tem um sabor leve, mas se quiser pode colocar um queijo você tem toda a razão, parmesão. assim, não, pra mim não precisa, eu só perguntei pra Tá. tirar Mas a pode, dúvida. vai que aquela pessoa que gosta muito de queijo, quer colocar um queijozinho Olha. em cima e tudo, né? Não precisou, porque tá tão suave, tão gostoso. Você gostou, chefe Edu? Muito bom.